Olá, seja muito bem-vindo à Oficina de Casa. Bom, hoje eu já estou aqui com a mão na massa, dando continuidade naquela bancada que eu mostrei para vocês, que eu estou elaborando, numa das lives da semana que passou. Justamente eu aproveitei a própria bancada para mostrar para vocês o raciocínio de um projeto. Bom, a ideia então é fazer os dois fusos, né, os dois fusos da bancada, da morsa da bancada, fazê-los com uma catraca e uma corrente para que os dois girem ao mesmo tempo, para que eu não tenha que girar um e depois o outro. Então assim, eu estou elaborando aqui, trabalhando em cima do fuso para poder fazer isso acontecer. E vocês vão acompanhar esse passo a passo. Antes de continuar, você já passou lá no nosso site para olhar os nossos cursos que estão com uma super promoção? Então passa lá, são 3 cursos num pacote com mais 70% de desconto. Marcenaria em Casa 2.0, Móveis em MDF e Tupi Avançada. Os 3 são uma introdução para você entrar no mundo da marcenaria hobby. Então a gente está te esperando, vai lá, oficinadecasa.com.br. Agora com o tubo sem essa base, eu marquei aqui o que eu preciso entrar dentro desse T. E coloquei uma fita crepe para não invadir aqui a hora que eu for desgastar essa ponta. É muito pouco que eu preciso desgastar, eu preciso reduzir 1 milímetro no diâmetro como um todo, para eu poder encaixar aqui e depois soldar essa peça ou parafusar. Ainda não resolvi o que eu vou fazer. Então eu vou usar aqui um disco de desbaste na esmerilhadeira para ir reduzindo devagar essa ponta, a espessura dessa ponta. Eu quero que o T entre justo no tubo, então eu vou fazer um ajuste fino agora com uma lima. Eu havia comprado um tubo no ferro velho, até falei isso na live, para tirar uns anéis iguais a esse daqui, de 1 centímetro de largura, para eu poder criar a estrutura da catraca. Então a catraca ela é fininha, ela tem 1 milímetro, 1 milímetro e pouco. Então eu vou colocar um anel, vou colocar a catraca e vou colocar outro anel. E vou soldar esse conjunto. Então, com isso eu consigo fixar a catraca no tubo de uma forma bastante fácil. Eu vou parafusar. Porém, esse anel que eu cortei de 1 centímetro de largura, ele tem um pequeno jogo, ou seja, ele está um pouquinho maior do que o diâmetro do tubo. Então, para que eu ajuste esse diâmetro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o disco da esmerilhadeira, que tem uma certa espessura, e vou fazer um talho aqui, eu vou cortar. Vai ficar uma distância, vai ficar um espaçamento igual essa arruela aqui. E depois, ao apertar com um alicate, eu fecho o diâmetro do tubo. E aí então eu tiro a folga que eu tenho aqui ao redor do tubo. Ou seja, eu estou trabalhando ferro para deixar da melhor forma possível. Eu encaixei 2 anéis metálicos num tubo de alumínio, bem justo, e estou com a catraca no meio, entre eles. Então agora eu vou soldar para criar um conjunto só. Agora que eu estou com as partes metálicas já encaminhadas, eu vou começar então a processar a madeira. Eu posicionei aqui as 2 catracas, encaixei na corrente, fiz a emenda da corrente que estava separada e estou esticando ela ao máximo. E com isso eu defino então a distância de eixo a eixo de cada um dos fusos. Deu 49,7. Então eu já transferi essa medida aqui para o meio da madeira, já fiz um risco para me servir de referência para poder prender esse bloco de madeira onde eu tenho a porca encaixada. Inclusive eu tinha um excesso aqui, uma barriga da porca que estava saliente, então eu escavei aqui a bancada por baixo e agora ele já está no jeito para poder
poder ser fixado. O próximo passo agora é justamente transferir esse furo, né, que é o furo do fuso, para esta madeira, que é a madeira que vai fazer o papel da morsa, né, que vai fechar, vai fazer a morsa em si. Então eu já peguei o mesmo alinhamento, já transferi aqui para essa viga e já fiz a marcação. Então agora eu vou fazer essa furação na mesma medida do fuso. Nesse momento a bancada começa a tomar forma e é um momento de muita precisão para os eixos ficarem paralelos. Então eu já posicionei aqui as peças e agora então eu vou fazer as furações para fixar esses blocos, né, onde estão as porcas da morsa. Encaixei as duas catracas e eu preciso abrir um pouquinho, né, na hora de fazer a fixação, justamente para que a corrente fique esticada. Então aí é um ajuste fino na hora de prender esses dois blocos aqui. Eu fiz a marcação onde eu vou colocar os parafusos. O parafuso que eu vou usar é esse daqui. Esse parafuso é um parafuso de cabeça sextavada com rosca soberba. Ou seja, eu não quero que o parafuso transpasse até a parte de cima da bancada. Então esse tanto de rosca vai entrar na bancada por baixo e não vai aparecer pela parte de cima. Porém, se eu alinhar esse parafuso assim, eu vou entrar com pouca rosca na parte da bancada. Então eu vou fazer um rebaixo, mais ou menos de 15 milímetros, para que ele fique embutido e toda a rosca entre na parte da bancada. Eu fiz um furo guia só para ter a referência do eixo do furo, e agora eu vou fazer então o rebaixo usando uma broca Forstner de 20 milímetros. E eu vou usar como referência de profundidade essa marca escura aqui da broca. Então a parte de baixo dela, ou seja, eu vou afundar todos os furos até essa medida aqui. Bom, agora eu vou dar uma dica para vocês. Eu tô com um pedaço de peroba, esse bloco, para ser fixado na viga aqui na base da bancada, que também é peroba. Ou seja, peroba é uma madeira dura, né? E o parafuso que eu vou colocar, ele também é bastante grosso, né? Ele tem 7,8 milímetros de espessura, principalmente aqui na parte lisa dele. Então, assim, se eu tentar colocar esse parafuso na força, eu provavelmente não vou conseguir, ele não vai entrar. Então eu tenho que fazer um furo guia para poder chegar aí num consenso. Não pode ser um furo guia muito largo, porque aí não vou ter aperto, e também não pode ser muito justo, porque aí eu também vou ter dificuldade de colocar o parafuso dentro da peroba. Então a minha dica para você é que você faça testes, né? Então pega uma madeira, no caso aqui eu estou pegando um pedaço de sacrifício, né, de peroba, uma sobra, vou fazer um furo guia e vou testar o diâmetro desse furo guia, se está condizente aí com o aperto que eu quero, né, com a fixação que eu quero, e se eu vou conseguir colocar com facilidade. Para colocar esses parafusos, eu vou usar uma parafusadeira da Bosch de 12 volts, mas ela é bastante forte, ela tem um torque bastante alto, que é 100 newtons, então é uma máquina potente. Então vamos colocar aqui no furo guia para ver se esse furo está condizente com o aperto que eu quero na junção das madeiras. Bom, o furo guia de 6 milímetros deu certo. Eu comecei fazendo o aperto com a velocidade menor dessa máquina. Ela tem duas velocidades. A velocidade menor eu senti dificuldade de colocar o parafuso na peroba. A peroba é dura e o parafuso é muito grosso. Mas depois que eu mudei o seletor para velocidade maior, ela potencializou o impacto, né? Ela tem impacto no aperto. E aí o parafuso entrou com bastante tranquilidade.
Essa parafusadeira da Bosch tem duas tecnologias que são exclusivas da Bosch. São sistemas de proteção tanto para o motor como para a bateria contra superaquecimento e sobrecarga. Então com isso o equipamento fica mais protegido. E o legal é que essa bateria de 12 volts você consegue usar em toda a linha de 12 volts da Bosch, ou seja, as baterias são padronizadas. E isso dá mais autonomia de uso. Pronto, ficou ótimo. Muito bem fixado. E o fuso aqui girando também com facilidade. Esse projeto ainda vai levar alguns programas para terminá-lo. Tem bastante coisa para fazer e eu quero dividir em detalhes tudo que eu estou fazendo aqui, tudo que eu estou inventando, adaptando, para servir de inspiração para vocês. Vou mostrar aqui em que posição que a gente está no projeto agora. Eu tenho aqui a bancada, a travessa que vai apertar, né, que é a morsa, e os dois fusos. Então eu já estou com essa situação colocada, ajustada. Porém, eu encaixei aqui a corrente e a corrente acabou ficando um pouco folgada. Então, ainda vou ter ajustes aqui para fazer. Talvez eu tenha que tirar um dos elos da corrente para que isso fique justo, né? Para que os dois fusos girem ao mesmo tempo. Depois tem toda a questão aqui da manivela para ser feita. Ou seja, tem muitos detalhes ainda para dividir com vocês. Bom, nos vemos num próximo programa. Deixa aí o seu like pra gente, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e passa lá no nosso site para olhar os nossos cursos online. Aproveita que eles estão em promoção e entra no universo da marcenaria e do faça você mesmo. E vem fazer parte da nossa família. Um grande abraço!